Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o equilíbrio químico, como o equilíbrio ele ocorre no nosso dia a dia, quais são as situações que nós podemos observar do equilíbrio no nosso dia a dia, o que ele nos ajuda a explicar dentro da química, dentro do conhecimento propriamente químico, e algumas questões relacionadas próprias ao equilíbrio, como a questão de cálculos da constante de equilíbrio, quais são os reagentes e produtos que entram ou deixam de entrar na constante de equilíbrio, entre outras coisas que nós veremos nessa aula adiante. Mas, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal aqui embaixo, para que você possa ficar atento aos novos vídeos que sairão das nossas aulas, e também que você divulgue essas aulas para as pessoas que talvez tenham interesse nesse assunto e que possam também ter acesso a esse conhecimento, ok? Então, nós vamos considerar, para efeitos gerais, essa reação A mais B, formando os produtos C mais D. Essa setinha aqui que eu observo, ela me permite entender o quê? Que a reação tanto está acontecendo neste sentido, que nós vamos chamar de sentido direto, quanto está acontecendo neste sentido, que nós vamos chamar de sentido inverso. O equilíbrio químico nos ajuda a entender por que o rendimento das reações químicas em algumas situações não é de 100%. Na verdade, na grande maioria das vezes, não é de 100%. Isso porque sempre nas reações uma certa quantidade das minhas substâncias continua na forma de reagente, enquanto uma pequena porcentagem ou maior porcentagem, dependendo do rendimento da minha reação, ocorre na forma de produtos, certo? Então, o que eu consigo observar aqui nessa reação é que ela tem caráter reversível. Ela tanto acontece no sentido direto, quanto acontece no sentido inverso. Isso se deve porque o equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio onde as partículas estão em constante movimento. Então, após atingir-se um estado de equilíbrio, as moléculas ou partículas de A e B continuam colidindo entre si, formando os produtos C e D, e o mesmo acontece com as moléculas ou partículas do meu produto, que continuam colidindo entre si, formando novamente e repondo as quantidades que eu teria de A e B. O que faz com que eu nunca tenha uma quantidade nula de reagentes ou uma quantidade nula de produtos no equilíbrio químico. A outra situação que nós devemos observar é que para que o equilíbrio químico ocorra, o sistema deve ser fechado. Ou seja, eu não posso ter percas de matéria do meu sistema, mas eu posso trocar energia com o meu sistema. Em outras palavras, simplificando e trazendo um pouco mais para a nossa linguagem, eu posso dizer que eu tanto posso resfriar o sistema, quanto eu posso aquecer o sistema, mas nada pode entrar e nada pode sair dele enquanto matéria. E o terceiro e mais importante tópico para entender o equilíbrio químico nesse momento é que o equilíbrio só vai acontecer quando a lei de velocidade da reação no sentido direto for igual à lei de velocidade da reação no sentido inverso. Certo? Aqui nós temos as leis de velocidade, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. E quando eu igualo essas leis de velocidade, eu chego a essa equação. Velocidade direta, velocidade inversa. O que eu faço agora? As minhas constantes ficam em um lado da equação, enquanto as concentrações dos meus reagentes A e B e concentrações dos meus produtos C e D ficam do outro lado da equação, de forma que eu chego nessa expressão. O que eu consigo observar aqui? KD sobre KI é uma constante dividido por uma outra constante. Quando eu divido duas constantes, eu formo uma nova constante. Essa nova constante formada só ocorre no equilíbrio. Por isso, nós damos o nome dessa constante de constante de equilíbrio. E o que eu consigo observar em sua formação? A constante de equilíbrio é formada tanto pelos meus produtos no membro de cima da constante, dividido pelos meus reagentes no membro de baixo da constante. É importante nós observarmos que a operação matemática sendo realizada é uma multiplicação, então muito cuidado na hora de escrever ou determinar a constante de equilíbrio, certo? Vamos lembrar disso daqui para frente. Constante de equilíbrio é concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre concentração dos reagentes elevado também aos seus respectivos coeficientes. Então, aqui eu vou repetir a mesma equação que eu usei no exemplo anterior, para dar uma outra notação a essa constante de equilíbrio.
Observe que todas as minhas substâncias são aquosas, então é favorável que eu calcule a quantidade de matéria dessas substâncias em função de suas concentrações. Por isso a constante de equilíbrio recebe uma notação Kc, constante para a concentração. Veja que a maneira de calcular a constante permanece a mesma. Concentração dos meus produtos C e D elevado a seus coeficientes sobre a concentração dos meus produtos A e B também elevado aos seus coeficientes. Perdão, dos meus reagentes A e B também elevado aos seus coeficientes. Ok? Agora, se eu trabalhar com uma reação onde as minhas substâncias, tanto reagentes quanto produtos, são gases, o que eu vou observar? Não é tão fácil, não é tão prático eu determinar a concentração de cada gás dentro de um sistema gasoso. É muito mais prático eu determinar a pressão parcial de cada gás. Por isso, essa constante de equilíbrio será calculada não da forma Kc, mas da forma Kp, onde eu levarei em conta as pressões parciais dos meus produtos e dos meus reagentes para poder calcular a constante. Mas observe que a forma de calcular a constante permanece a mesma. Pressão dos produtos elevada aos seus coeficientes sobre pressão dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. Ok? Então vamos ver algumas reações mais práticas para que nós possamos determinar as constantes. Aqui nessa reação eu tenho uma reação de decomposição do carbonato de cálcio se decompondo, formando óxido de cálcio e gás carbônico. Observe que o carbonato de cálcio e o óxido de cálcio são substâncias sólidas e apenas o CO2 é gasoso. O que isso vai interferir na minha constante de equilíbrio? Eu vou primeiro mostrar a constante antes de fazer os comentários. Eu vejo que a minha constante de equilíbrio nesse caso foi determinada por Kp, onde a única substância que influenciou no cálculo da constante foi a pressão do gás carbônico. Então, quando eu trabalho com substâncias sólidas, eu não vou colocar as suas concentrações ou suas pressões na constante de equilíbrio, porque elas não vão interferir no cálculo. Isso porque essas concentrações elas seriam constantes, elas não teriam variações ao longo do processo reacional. Veja bem, estou falando das concentrações e não das quantidades de massa e nem quantidades de mol, ok? Então, eu não vou colocar sólidos no cálculo da constante de equilíbrio. Nessa segunda reação, eu vejo que eu tenho apenas gases, então o mais indicado é que eu utilize a constante pela determinação Kp. E aqui eu tenho meu produto, que é o NH3, elevado ao quadrado, sobre o produto dos meus reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes. Certo? O terceiro exemplo que nós podemos mostrar é o exemplo dessa reação de ionização do ácido nítrico, onde o ácido nítrico reage com a água, formando esse íon, que é o íon hidroxônio, e o íon nitrato. Ok? Como é que eu faria a determinação dessa constante de equilíbrio? Nós já vimos em alguns exemplos anteriores que quando eu tenho substâncias aquosas, eu devo trabalhar com a constante Kc. E eu vou observar aqui nessa constante Kc que a água não entra no cálculo da constante de equilíbrio. Isso porque a água nessa situação ela é um solvente. Ou também eu posso justificar que a água nessa situação não vai apresentar uma variação de suas concentrações, ela mesma. Seria a mesma situação dos sólidos. Por isso, posso afirmar que substâncias sólidas e substâncias que são líquidos puros não entram na constante de equilíbrio. Veja bem, elas não podem entrar no cálculo da constante, mas elas ainda são importantes para o equilíbrio em si, certo? Então, muito cuidado na hora de representar a constante de equilíbrio de uma reação química. Esteja sempre atento aos estados de cada substância naquela reação, para que você possa fazer isso da forma mais correta. E aqui nós vamos fazer uma relação entre as constantes Kp e constantes Kc. As constantes elas determinam a mesma relação, a relação entre as mesmas substâncias. Entretanto, os valores obtidos nesses cálculos são diferentes. Isso porque os parâmetros que eu estou utilizando são diferentes. Então, existe uma formulazinha para que eu possa relacionar essas constantes. Eu vou considerar essa reação
AB, onde eu tenho gases, eu vou supor que eu conheça a concentração desses gases dentro da mistura gasosa. E minha constante de equilíbrio seria dada dessa forma. Mas o mais adequado é que eu trabalhe com essa reação como Kp. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação geral, a equação de estado dos gases, e vou adaptá-la para que eu consiga encontrar a sua concentração. E eu posso afirmar que a pressão é o número de mol sobre o volume do gás vezes RT. Eu posso afirmar então que a pressão de um gás A é a concentração do gás A vezes RT. Vou fazer essa adaptação para eu conseguir isolar a concentração do gás A. E agora eu vou substituir cada relaçãozinha dessa para cada reagente na equação da constante de equilíbrio Kc. De forma que eu chego nisso aqui. Depois eu vou fazer algumas adaptações matemáticas, certo? Isolando as pressões de um lado e as constantes do outro, de forma que eu chego nessa equação matemática. E agora eu vou fazer uma outra adaptação. Veja que PC elevado a C, PD elevado a D, sobre PA elevado a A e PB elevado a B, é o que eu chamo de constante Kp. Enquanto aqui eu posso reduzir matematicamente a essa expressão. Vou continuar fazendo alguns trabalhos matemáticos, alguns arranjos matemáticos para simplificar meu trabalho. Veja que eu troquei Kp e Kc de lado nas reações, fiz algumas relações matemáticas e cheguei nessa fórmula. O que nós temos que observar? Que a minha constante Kp ela é a constante Kc vezes RT elevado a C mais D, que é o número de mols observado no coeficiente estequiométrico dos meus produtos, menos o número de mols dos coeficientes estequiométricos dos meus reagentes. Em outras palavras, eu estou fazendo os coeficientes dos produtos gasosos menos o coeficiente dos reagentes gasosos. Então, eu posso dizer que eu estou fazendo uma variação ΔN. Então, a minha fórmula de relação Kp e Kc se dá dessa maneira. Tá certo? Então, é importante a gente saber trabalhar com essa relação para, eventualmente, converter uma constante Kc dada para uma reação gasosa para uma constante Kp. Ok? Como funcionam, então, os gráficos para que eu possa observar uma situação de equilíbrio? O primeiro gráfico que eu quero observar é esse. O gráfico da velocidade das reações pelo tempo. Veja que a velocidade direta ela vai decrescendo à medida que a velocidade inversa vai aumentando. Quando essas velocidades encontram o mesmo ponto e permanecem constantes até o final, eu posso dizer que a partir desse momento aqui, eu tenho um equilíbrio atingido. Isso porque nós vimos que a velocidade direta e a velocidade inversa implicam que a reação está em equilíbrio. O segundo gráfico que eu posso observar é em relação à concentração das minhas substâncias em mol por litro, representada por aquele colchete, em função do tempo. Observe que aqui chega um momento onde meus reagentes não variam mais sua concentração e nem os produtos. Isso me prova que essa reação, a partir desse momento, também está em equilíbrio. Importante. A concentração dos reagentes não necessariamente vai ser maior do que a dos produtos no equilíbrio. Ela pode ser maior, ela pode ser igual, em alguns raríssimos casos, ou ela pode ser menor, certo? Isso vai apenas influenciar no valor que a constante de equilíbrio vai receber, ok? Bem, para finalizar essa aula, nós precisamos explicar um pouco sobre o princípio de Le Chatelier. O que o princípio de Le Chatelier determina? Quando tem uma reação em equilíbrio, essa reação ainda é sujeita a alterações. Eu disse no início da aula que para que o equilíbrio ele seja atingido, eu devo ter um sistema fechado. Agora, se eu introduzir alguma substância que participe do reagente ou do produto, eu vou perturbar esse equilíbrio. Se eu alterar a pressão em um sistema gasoso, eu vou perturbar esse equilíbrio. Então, o princípio de Le Chatelier determina que, em uma reação que esteja em equilíbrio, o equilíbrio ele se restabelece, ele sofre modificações de forma a minimizar as influências que foram realizadas. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Que quando tem uma reação em equilíbrio, essa reação vai tentar sempre restabelecer aquele equilíbrio tido anteriormente ao momento da interferência externa.
ok? Então, eu vou observar aqui a influência da temperatura, da pressão, da concentração das minhas substâncias e a influência dos catalisadores, ok? Vamos começar pela influência da temperatura. Aqui eu estou observando uma reação A mais B, formando o produto C mais D, onde no sentido direto ela tem ΔH positivo, o que significa que ela é endotérmica, ela ocorre com o ganho de calor, e no sentido inverso ela é exotérmica porque possui um ΔH negativo, ou seja, no sentido inverso, ela ocorre com liberação de calor. O que eu posso afirmar? Quando eu tenho um aumento da temperatura, eu faço com que essa reação A mais B, que necessita ganhar calor, aconteça com mais facilidade, formando os produtos C mais D. Em outras palavras, eu estou dizendo que o equilíbrio da reação está sendo deslocado dos reagentes para os produtos. Eu posso simplificar dizendo que o equilíbrio da minha reação está sendo deslocado no sentido direto da reação. Agora, se eu diminuir a temperatura, eu favoreço a sistemas que liberam calor. Em outras palavras, eu favoreço a reação entre C mais D, formando os reagentes A mais B. Ou seja, eu favoreço a reação no sentido inverso. Eu estou deslocando o equilíbrio no sentido inverso. Ok? Então, essas alterações aqui são importantes para que nós possamos observar como funciona o equilíbrio. Ok? Bem, uma segunda situação que eu posso observar é a influência da pressão. E aqui eu vou reutilizar essa equação porque ela é uma equação muito importante para a produção de amônia que é amplamente utilizada na nossa sociedade. Ok? Bem, essa reação de produção da amônia, que é a reação conhecida como reação de Haber-Bosch ou processo de Haber-Bosch, ela é uma reação inteiramente feita entre gases. O que eu posso afirmar aqui? Como eu tenho uma reação estabelecida entre gases, eu posso realizá-la com um aumento de pressão, favorecendo uma diminuição de volume, ou eu posso realizá-la com uma diminuição de pressão, o que favorece um aumento do volume do sistema. Nós aprendemos no estudo de gases que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Por que isso acontece? Eu posso observar aqui que eu tenho 4 números de mols para gases no sistema, no reagente, e 2 números de mols para gases no produto. O que eu posso afirmar com isso? Quanto mais mols eu tenho de gases, ou quanto mais eu tenho de gases no meu sistema, mais volumes eles tendem a ocupar. E quanto menos gases eu tenho no sistema, menos gases eles tendem a ocupar. Então, nesse caso, o produto é o lado de menor volume e o reagente é o lado de maior volume. Para essa reação, se eu aumentar a pressão do sistema, eu favoreço o membro da equação que tem menor volume, ou seja, eu favoreço a formação de produtos. O equilíbrio se desloca no sentido direto. Agora, se eu diminuir a pressão, eu favoreço o aumento de volume, eu favoreço a formação de um sistema que tenha mais gases, que tenha uma maior quantidade de moléculas gasosas e, portanto, ocupando um maior volume. Nesse caso, esse membro são os reagentes. A minha reação se desloca no sentido inverso. O terceiro fator que eu quero observar com vocês é a influência da concentração. E que eu estou trabalhando com gases meramente por uma questão de exemplo. Eu tenho uma reação do gás CO reagindo com o gás Cl2, formando o CoCl2. E aqui o que eu consigo observar? Eu tenho um gráfico de concentração pelo tempo, onde previamente CO, CoCl2 e Cl2 já estavam constantes, ou seja, já estavam em equilíbrio, e eu fiz uma adição de CO ao sistema. Quando eu faço essa adição de CO ao sistema, que é um reagente, eu observo que em um momento ela sofre um brusco aumento e esse CO começa a ser consumido até restabelecer o equilíbrio. Então, o CO ele é consumido, o cloro, que é outro reagente, vai apenas ser consumido, então diminui, mas o CoCl2, que é o meu produto, ele tem a sua concentração aumentada, ele tem essa quantidade aumentada. E aí eu restabeleço o equilíbrio. Então veja o que aconteceu aqui nesse resumo. Quando eu tenho uma reação onde eu tenho reagentes e produtos, o aumento da quantidade dos reagentes desloca um sentido
desloca o equilíbrio no sentido direto para a formação de produtos, enquanto a diminuição promove que o equilíbrio se desloque para restabelecer esses reagentes que foram consumidos. Para que isso aconteça, a concentração dos meus produtos deve diminuir. Agora, se eu olhar pela ótica dos produtos, quando eu aumento a concentração de produtos, quando eu aumento a quantidade de produtos, eu faço com que os meus produtos sejam consumidos para aumentar a quantidade de reagentes e o equilíbrio se mantenha. Agora, se eu diminuir a quantidade de produtos, eu diminuo a quantidade de reagentes para retornar a quantidade de produtos que eu tenho anteriormente. Então, nós podemos ter essas relações aqui para serem observadas. Okay? Importante que se tenha muita atenção em relação a isso, porque algumas questões costumam cobrar isso de maneira bem efetiva. Certo? E por último, nós vamos observar a influência dos catalisadores. Os catalisadores, eles são substâncias que vão acelerar a velocidade da minha reação, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Portanto, o equilíbrio será atingido mais rápido, mas as quantidades formadas de produtos e reagentes não irão ser alteradas. Eu apenas atinjo esse equilíbrio mais rápido. O que é que eu posso afirmar? Os catalisadores não interferem no estado de equilíbrio de uma reação. Em outras palavras, os catalisadores nem deslocam o equilíbrio em um sentido direto e nem deslocam o equilíbrio em um sentido inverso. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma vez, eu peço que você compartilhe isso, deixe suas dúvidas nos comentários e fique atento aos conteúdos que ainda sairão nos canais para mais aulas como essa e de tantos outros assuntos de química que ainda temos para falar por aqui. Um forte abraço e até mais.